Takae Otaki. Apocalipse, por favor, é uma obra do Felipe Paruti, lançada em 2015, mas pelo menos dentro da minha bolha social, ele só começou a ser comentado ali no final de 2020 e começo de 2021, e os motivos até que são bem óbvios. Para começar, esse quadrinho supostamente trata de um fim do mundo, e é mais ou menos o que a gente estava vivendo ali naquela época. Também dentro do quadrinho, tem um meteoro que está caindo no planeta e que vai acabar com toda a vida da Terra, que linka também com aquele filme Não Olhe Para Cima, que foi bem comentado ali nesse período. E também tem um personagem dentro desse quadrinho chamado Jesus Correia, que linka bastante com a nossa política brasileira atual. Linka tanto que é até difícil de acreditar que esse quadrinho foi feito antes de 2018. Mas bem, não acredito que foi somente na minha bolha social, porque ali em 2021 esse quadrinho voltou pela lote 42, ganhou uma reedição, que inclusive é que eu tenho aqui, que foi via Catarse. Na verdade, na época eu não consegui financiar o projeto, porque estava duro e o preço também não estava lá muito convidativo, mas com bastante sorte eu fui um dos sorteados lá do sorteio dos apoiadores do quadrinho da Sarjeta. O Alexandre Link me mandou esse quadrinho, eu pude conhecer essa obra maravilhosa, que é um dos melhores quadrinhos que eu já li esse ano, então agradeço bastante a ele por me proporcionar tamanha leitura e também poder fazer esse vídeo aqui. A história tem 4 personagens centrais, e o principal deles é o Arthur Miró, um cara que trabalha numa repartição pública ali, com vários processos bem chatos e tediosos, que inclusive é o nome da seção dele, e ele é um cara com vários problemas sociais e de ansiedade. Não é à toa que ele toma um remédio tarja preta chamada Birutil. Porém, os seus problemas de ansiedade são principalmente com o sexo oposto. Ele é um cara que está ali naquele momento da vida do homem que você olha para toda mulher de 18 até 88 anos e pensa, caraca, hein? Eu ia. Ele tá precisando transar, só que ele, sabe, não quer ir no puteiro, ele quer se envolver com uma mulher. E toda vez que ele sente essa ansiedade sexual, toda vez que ele olha ali para uma mulher e tem uma ereção, um meteoro cai na Terra, ou até mesmo ali na sua cabeça, como a gente vê nesse quadro. E isso, além de destruição ao Brasil e outros problemas sociais que o meteoro caindo no planeta também causa problema com as mulheres que ele está desejando ali naquele momento. Outros personagens centrais da obra é o casal Anabela e Jorge. No caso, Anabela é essa moça bonita aqui, e Jorge é esse cara aqui que é meu xará. Bom, Anabela, ela também tem problemas de ansiedade e de depressão. A princípio, a gente apenas sabe que o problema de ansiedade dela é causado principalmente por conta de um trabalho recente que ela teve com telemarketing, que perturbou tanto a cabeça dela que causou ali uma espécie de síndrome do pânico na moça, que não consegue sair de casa sem tomar também o seu Birutil. E o Jorge é um namorado, ou melhor, um marido bem folgado, que não quer saber de trabalhar nem de pagar conta, só quer viver às custas ali da aposentadoria forçada da esposa, e gosta de sair com um amigo para beber, para ir no puteiro, e tá doidinho para sentar pica em outra mulher que não seja a própria esposa. E temos Jesus Correia, esse cara aqui, que é o presidente do Brasil, pastor, temente a Deus, cara que tá ali para tentar combater toda a corrupção, e é um cara que teme a Deus e preserva os bons costumes e a família acima de tudo. Porém, como o próprio quadrinho diz, ele é apenas um corrupto filho da puta que usa dessa máscara social para roubar mesmo à vontade e ter ali um monte de defensores cego apenas por conta dessa suposta temência a Deus. Bem, dentro do quadrinho também temos um meteoro que está para cair e destruir toda a humanidade, como eu comentei lá no começo, mas eu acho que o quadrinho não se trata disso. Bom, além desse breve review aí dos personagens, o quadrinho também tem ótimas páginas
tem uma excelente quadrinização e ele é muito bem humorado. Se isso aqui foi o suficiente para te convencer a ler o quadrinho, ótimo, leia o quadrinho e depois volte aqui, porque agora eu vou começar os spoilers. Mas se você quiser ficar, acho que não vai nem te atrapalhar tanto assim na leitura. Apocalipse, por favor, não é uma obra sobre fim do mundo, como o nome sugere, como vários se entenderam. Na verdade, é uma obra sobre máscaras sociais e ansiedade. Todos os 4 personagens centrais dessa obra têm problemas de máscaras sociais. E vamos ser sinceros, todos nós, seres humanos, temos esse tipo de problema. Ninguém é verdadeiramente real com todo mundo. A gente sabe disso. E, bom, os personagens têm que resolver esses problemas de máscaras sociais internamente até o final do quadrinho. E o Meteoro tem vários recursos narrativos. Um deles é para demarcar essa ansiedade sexual do Arthur Miró. Outra função narrativa é aquela função narrativa, você sabe, da bomba relógio, de que os personagens têm que consertar aquela situação naquele determinado período de tempo. Tipo, temos que salvar a Saori durante as 12 horas e derrotar esses 12 cavaleiros de ouro, derrotar o grande mestre, pegar o escudo e tirar a flecha de ouro do peito dela. Bom, nesse caso aqui é um meteoro. E esse meteoro, ele não causa só ansiedade nos personagens, para eles resolverem tudo até o final do mundo, mas também causa ansiedade na gente, leitor, que quer saber como eles vão resolver os seus dilemas, e por nós sabemos que até o final da história não sobrará nada. Para reforçar o meu ponto de vista, eu vou analisar os 4 personagens centrais. A começar o Jesus Correia, que nem tem ligação lá com os outros 3 personagens, que eles depois ali formam uma espécie de triângulo amoroso. Bom, Jesus Correia é esse tipo de político que a gente está tão acostumado hoje em dia, que fica ali pregando anticorrupção, prega que é um cidadão de bem, temente a Deus, e que usa todo esse tipo de desculpa e discurso para roubar a vontade e ter ali vários seguidores cegos. Ele é denunciado num esquema de corrupção por um cara chamado Judas. Literalmente, Jesus tem um Judas nessa história. E bem, ele começa a perder seguidores, ele começa a ser chamado de filho da puta, de corrupto, e ele fica muito indignado com isso. Porém, os outros deputados, os outros senadores, governadores, falam com ele: cara, você é mesmo um corrupto, um filho da puta? Por que você não assume isso? Ele: não, pô, eu sou um pastor, eu sou um cara de bem, eu sou um cara de Jesus. Ninguém pode me ver como um filho da puta, eu não sou assim. Inclusive, um desses deputados até fala: cara, por que tu não renuncia então e depois de uns 5, 8 anos se candidata aí como senador, como governador? Se bobear, você vai trabalhar menos, você vai lucrar mais. E a gente sabe disso na nossa história. Vê aí o Collor, né? E o Jesus fala que não, eu não vou fazer isso, eu tenho uma imagem a honrar. E ele tem várias fantasias delirantes, ele inclusive acha que tá cagando dinheiro e que ele tem um pacto com o diabo. E bem, no final da história, já que o mundo vai acabar, ele faz um pronunciamento nacional, fala que ele roubou mesmo, que ele cheira, que ele fuma, que vai todo mundo pra puta que pariu, que ele vê pornografia, que ele não teme a Deus porra nenhuma e que vê todo mundo no inferno. Bom, o problema de máscara social dele acabou, ele se aceitou como realmente ele é, e no final do quadrinho ele acaba até mesmo crucificado. Ele não tem um final feliz, né? Porque uma pessoa dessa não deveria ter um final feliz, mas bem, ele resolveu o seu problema de máscara social. A Annabella é a personagem mais fácil de se entender da obra. Ela é uma pessoa que sempre foi bem gordinha. Digo até pra vocês que ela era bem mais bonitinha, gordinha, do que depois no futuro, quando ela ficou magra. Porém, por conta da nossa gordofobia enraizada na nossa sociedade, quando criança ela sofria preconceito, nenhum menino queria fazer par com ela. Na adolescência, as amigas ficavam fazendo piada, dizendo que ela não ia ficar bonita em nenhum tipo de roupa.
Na faculdade ela ganhou um apelido bem ruim, que é de Free Willy, enquanto todo mundo ali ganhou um apelido bem legal. E bom, isso, claro, né, gera vários problemas de autoconfiança para a pessoa, e ela resolveu tomar uma atitude, que é tomar um remédio ali para emagrecer, fazer exercício, fazer uma dieta e ficar magrinha conforme a sociedade exige da gente, um padrão de beleza bem idiota, convenhamos. Por conta dessa mudança radical, vários homens começaram a ter olhares predatórios para ela, e ela não estava acostumada com isso. Ela passou a fumar, como vocês veem aqui, e vocês vão ver isso durante todo o quadrinho, e isso a incomodava, ela não estava acostumada com esse tipo de exposição, até que ela encontrou um amor, que é o Jorge. E ela agora pensou, poxa, agora minha vida vai, né, encaminhar, minha vida vai estar nos trilhos. Eu tô formada, eu tô magra, eu tô com um cara que me ama e consegui um emprego. Só que esse emprego é de telemarketing. E ela constantemente, todos os dias, ouvia no telemarketing que ela é uma inútil, que ela não serve pra nada, que ela não devia nem existir, e fez ela surtar, sabe? Ela fez tanto esforço para mudar sua aparência externa, mas ela continuou se sentindo um inútil por dentro, e ela continuou ouvindo que era uma inútil o tempo todo, todos os dias, durante o seu trabalho, e por que não dentro de casa, já que o Jorge mostra que é um cara folgado, que não tá nem aí muito pra ela, que tá doido pra pular a cerca, e que também é meio abusivo e trata ela como uma inútil durante toda a parte do quadrinho. Vale ressaltar que a Annabella sempre tá com avatares visuais de bolinha. Por exemplo, aqui quando ela tá na faculdade ela tá com uma camisa de bolinha, aqui ela também tá com uma roupa de bolinha. A bolsa dela tem várias bolinhas brancas. Todas essas roupas que ela usa no trabalho aqui durante esses 5 anos sempre tem uma bolinha. Isso com certeza é um sinal que o eu lírico dela ainda se enxerga como uma gorda inútil, botando aqui entre aspas. E tudo que ela quer é ser aceita, o que no final a gente acaba vendo acontecer. O Jorge é o marido da Annabella, que não quer saber de trabalhar, pagar conta, tá doido para transar com outras mulheres. E bem, os problemas sociais dele é resolvido quando ele ganha na loteria, e aí ele pode fazer o que ele realmente sempre quis, fazer sexo com outras mulheres, se nunca mais precisar trabalhar e viver curtindo em festas. Numa dessas festas, ele acaba de fato traindo a Annabella, ela descobre, fica puta com ele e foge do meio da festa, terminando com ele, e ele fica desesperado. Ele vê que na verdade o que ele sempre quis foi a Annabella. Ele vai atrás dela e, bem, ele acaba sofrendo um acidente e perdendo a memória. O Felipe Paruti me deu aqui uma dica lá no começo do quadrinho sobre o desejo dele de ser uma gaivota, de ser um animal que não se preocupa nem com o dia de ontem, nem com o dia de amanhã, não se preocupa com boleto, não se preocupa em pagar conta, apenas vive o agora. E é o que de fato o Jorge vira no final. Ele vira um homem gaivota, que é o desejo real dele, é nunca mais se preocupar com conta, com trabalho, com mulher, e vem em paz só curtindo ali o momento. Ele acaba lembrando da Annabella aqui nos momentos finais, porque ele vê um vestido de bolinha que lembra lá as roupas que ela usa e provavelmente o eu lírico da própria Annabella. O Arthur Miró é o personagem mais interessante e difícil de se analisar dessa obra. Para começar, ele se vê como um lobo, primeiro da forma mais prática e óbvia que a gente vê, como uma espécie de predador sexual. Mas ele também se sente um lobo solitário, já que ele vive sozinho. Um pouco aqui mais perto do final, a gente vê a história do Arthur Miró, e antes dele se ver como um lobo, a gente vê ele salvando um cachorro de rua que estava sendo apedrejado por outras crianças. Ele salva esse cachorro e leva pedrada no lugar dele. O Arthur também ele é filho de um pastor meio maluco, meio apocalíptico, que acaba envenenando todos os seus fiéis e assim, obviamente, os matando.
E num momento ali de solidão, de tristeza, o Arthur é acolhido por aquele cachorro de rua que ele salvou, se vendo assim também como uma espécie de cachorro de rua abandonado. Por conta desse fato apocalíptico que aconteceu no passado dele, o Arthur Miró também se vê como uma espécie de lobo da estepe. Sabe, aquele lobo do fim do mundo, do Ragnarok, que vai trazer toda a destruição da humanidade? E bem, é de fato que o Arthur está fazendo, já que a ansiedade dele está trazendo meteoros aqui para a Terra. O Arthur ele só consegue deixar de se ver como um lobo predador, sexual e solitário justamente quando ele é aceito por outra pessoa, no caso, Annabella, e volta a ser uma pessoa normal. Bom, e por fim temos o meteoro. Além do lance que eu falei, da ansiedade, tanto dos personagens concluírem as suas jornadas, tanto para nós, leitores, ficarmos mais ansiosos para ver como a obra vai terminar, ela também representa a morte, mas não a morte literal. Se você conhece um pouquinho de tarô, a morte no tarô não significa a morte literal, e sim a morte do seu antigo ser. E é o que aconteceu nessa obra. O Arthur deixou de ser esse lobo solitário, predador sexual. A Annabella pode ter deixado ali de se sentir tão nessa síndrome do pânico, ter sido aceita de fato, enfim, por alguém. O Jorge, mesmo ele tendo perdido ali sua fortuna e sua esposa, agora ele não precisa se preocupar com mais nada, como ele sempre desejou. E o Jesus Correia foi aceito como ele era e foi crucificado como ele merecia ser, como um verdadeiro Jesus, como um mártir político que ele sonhava em ser. Bom, Apocalipse, por favor, é uma obra recomendadíssima. Como eu disse, é um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. É provavelmente um dos melhores quadrinhos brasileiros produzidos na última década. Se você curtiu, peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, assistir os outros vídeos que eu deixei aqui nos cards. A gente aqui do canal Otaking sempre traz assim uma análise mais inteligente, nada muito de review. E bem, divulga aí a palavra, indique esse canal para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível e até a próxima.